Espírito Santo, entra neste lar, onde tudo está difícil, mas ainda há confiança em Ti. Antes que qualquer oração seja pronunciada, existe uma pergunta que precisa ser enfrentada com coragem. Até quando você vai continuar sustentando tudo sozinho por dentro? Talvez você tenha se tornado especialista em seguir adiante, mesmo esgotado, em resolver problemas mesmo sem forças e em proteger este lar mesmo quando o seu interior já não encontra descanso. Esta mensagem não é para quem está confortável, é para quem percebe que tudo ficou difícil demais, mas ainda não desistiu. Há um peso invisível sendo carregado, há responsabilidades acumuladas e há uma confiança silenciosa que, mesmo pressionada, ainda respira. É exatamente nesse ponto que esta oração começa. Talvez você tenha tentado manter o controle, organizar o caos, segurar emoções e silenciar dores para não desestabilizar quem está ao seu redor. Mas a verdade é que nenhum lar se sustenta apenas com esforço humano. Quando o interior enfraquece, o ambiente inteiro sente. A Bíblia declara em Salmos 127:1 que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa passagem não fala apenas de paredes. Fala de pessoas, de emoções, de decisões e de confiança. Se você sente que tem trabalhado demais para manter tudo de pé, esta oração é um convite para entregar o que já não pode mais ser sustentado sozinho. Este não é um vídeo para ser ouvido distraidamente. Ele foi preparado para quem sente que precisa de ajuda real, para quem reconhece que a dificuldade não é apenas externa, mas interna. Se existe cansaço emocional, se existe tensão constante, se existe uma confiança que resiste, mas já não encontra apoio, permaneça até o final. Cada palavra foi estruturada para conduzir você a um lugar de fortalecimento interior, onde o Espírito Santo começa a agir exatamente onde ninguém mais alcança. Agora, se você está pronto para não apenas ouvir, mas se posicionar, feche seus pensamentos dispersos, traga este lar à sua consciência e permita que esta oração comece. Porque quando tudo está difícil, mas ainda há confiança, este é o momento em que a intervenção espiritual deixa de ser uma ideia e se torna uma necessidade. Vamos iniciar a oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que este lar chegou a um ponto limite, onde as forças humanas não sustentam mais os dias, onde o cansaço deixou marcas profundas e onde a alma aprendeu a resistir mesmo ferida. Nada aqui é teatral, nada é exagerado. Há apenas a verdade crua de quem suportou mais do que deveria e ainda assim escolheu permanecer de pé. Este lar não se apresenta com respostas prontas, mas com confiança silenciosa que sobreviveu à pressão constante. As dificuldades se empilharam, os problemas não pediram permissão para entrar e a esperança foi testada além do razoável. Ainda assim, algo permaneceu vivo. Uma convicção discreta, firme, que se recusou a morrer. É diante dessa realidade que este pedido se levanta, não como quem exige, mas como quem reconhece que somente o teu agir pode sustentar o que já não se mantém sozinho. Este é o momento em que toda a autossuficiência cai e toda expectativa se concentra na tua ação transformadora dentro deste lar. Este tópico nasce do confronto direto com a exaustão emocional que tomou espaço nesta casa. Aqui houve noites longas demais, decisões adiadas pelo medo e dias repetidos sem respostas claras. Cada parede carrega o peso de batalhas invisíveis, cada ambiente guarda o eco de preocupações não resolvidas. Ainda assim, existe uma confiança que não se explica por lógica, apenas por permanência. É essa confiança que sustenta este clamor. O Espírito Santo é invocado não como último recurso, mas como fundamento essencial. Onde as estruturas internas começaram a ceder,
Sua presença estabelece firmeza. Onde o desânimo tentou governar, sua atuação reposiciona o interior. Este lar não pede alívio superficial, pede sustentação profunda. Pede que a base emocional seja restaurada, que a resistência não seja mais fruto de sobrevivência, mas de fortalecimento interior. Este é um pedido que nasce da consciência de que continuar sem intervenção espiritual não é mais possível. A força deste momento está na sinceridade. Nada aqui é disfarçado. Este lar reconhece que tentou, insistiu, suportou e persistiu além do esperado. A confiança que ainda existe não nasceu da facilidade, mas da insistência em não abandonar a fé, mesmo quando tudo parecia contrário. O Espírito Santo é chamado para ocupar cada espaço que foi tomado pela insegurança, pelo medo silencioso e pela sensação de estar sozinho na luta. Este pedido não busca soluções imediatas, mas transformação interna. Busca clareza onde houve confusão, estabilidade onde houve instabilidade e firmeza onde houve desgaste contínuo. Este é o ponto em que a confiança deixa de ser apenas sentimento e se torna posicionamento espiritual consciente. Este tópico é incisivo, porque reconhece que a dificuldade não destruiu este lar, mas o expôs limites, fragilidades e necessidades profundas. O Espírito Santo é chamado para agir exatamente nesse ponto exposto, onde não há mais como fingir controle. A confiança que ainda existe é apresentada como um espaço legítimo para sua atuação. Não é uma confiança ingênua, mas uma confiança testada, pressionada e ainda assim preservada. Este pedido afirma que a dificuldade não define o destino deste lar. Afirma que o desgaste não terá a palavra final. Afirma que a pressão não é mais forte do que a ação espiritual, que agora se estabelece como prioridade. Aqui se declara que este lar não será governado pelo acúmulo de problemas, mas pela presença constante do Espírito Santo. Cada desafio enfrentado até aqui serviu para revelar a necessidade de uma atuação mais profunda. A confiança existente não será desperdiçada, será fortalecida. O ambiente emocional desta casa começa a ser reposicionado neste momento. Onde havia peso, inicia-se um processo de alívio. Onde havia silêncio opressor, começa um tempo de direção. Este pedido não ignora a realidade difícil, mas a submete à ação espiritual que transforma cenários sem depender de circunstâncias favoráveis. Este tópico sustenta que a confiança mencionada no título não é frágil, é resistente. Ela permaneceu mesmo sob pressão constante. O Espírito Santo é reconhecido como aquele que sustenta essa confiança e a transforma em força prática. Este lar se posiciona para não ser definido pela dificuldade, mas pela resposta espiritual a ela. Cada pessoa aqui passa a ser sustentada interiormente, não mais apenas por esforço próprio, mas por uma presença que orienta, fortalece e estabiliza. Este é o início de um novo posicionamento interno, onde a dificuldade deixa de dominar pensamentos e emoções. Este primeiro desenvolvimento se encerra afirmando que este lar não será abandonado no ponto mais difícil da jornada. A confiança que ainda existe é suficiente para abrir espaço para uma atuação poderosa do Espírito Santo. Não se trata de negação da realidade, mas de submissão consciente a uma força maior. Este é o marco inicial de um processo de fortalecimento profundo. A dificuldade permanece visível, mas não governa mais. A confiança permanece viva, agora sustentada por uma presença que transforma, orienta e mantém este lar firme, mesmo quando tudo parecia prestes a ruir. Espírito Santo, este lar se coloca diante de ti para tratar aquilo que se desorganizou por dentro antes de se manifestar por fora. Houve momentos em que tudo parecia funcionar, mas, silenciosamente, a confusão foi se instalando.
Pensamentos desalinhados, emoções desencontradas e decisões tomadas sob pressão criaram um ambiente interno instável. Nada aconteceu de uma vez. Foi gradual, quase imperceptível. Quando se percebeu, a ordem já havia sido substituída por incerteza constante. Este pedido nasce da necessidade urgente de reorganização interior. Não se trata apenas de resolver situações externas, mas de realinhar o eixo deste lar, para que cada atitude volte a ter direção, cada escolha volte a ter clareza, e cada dia deixe de ser vivido no improviso emocional. Espírito Santo, observa como a confusão enfraquece a confiança e consome energia. Onde não há ordem, o desgaste se multiplica. Pequenos problemas se tornam grandes, decisões simples se tornam pesadas e o futuro passa a gerar apreensão. Este lar reconhece que tentou organizar tudo apenas com esforço humano, mas percebe agora que isso não foi suficiente. Por isso, este clamor pede que tua atuação estabeleça alinhamento interno, que a mente volte a ter foco, que o coração volte a ter estabilidade e que as prioridades sejam reposicionadas com sabedoria. Não permitas que a desorganização emocional continue governando este ambiente. Espírito Santo, existe uma diferença profunda entre dificuldade e confusão. A dificuldade pode ser enfrentada quando há clareza. A confusão paralisa, desorienta e enfraquece. Este lar pede que a confusão seja interrompida na raiz, que cada pessoa volte a compreender seu papel, suas responsabilidades e seus limites. Onde houve excesso de carga sobre poucos, traz equilíbrio. Onde houve omissão por cansaço, traz retomada consciente. Que a ordem volte a ser construída não por controle, mas por entendimento e cooperação. Espírito Santo, reorganiza os pensamentos que se tornaram caóticos. Há mentes cansadas, sobrecarregadas por preocupações repetidas e cenários imaginados que nunca se concretizam. Estabelece clareza mental, serenidade interior e capacidade de discernir o que realmente importa. Que este lar deixe de viver reagindo a tudo e passe a agir com propósito. Onde houve precipitação, traz prudência. Onde houve indecisão prolongada, traz definição segura. Que cada passo seja dado com consciência e equilíbrio. Espírito Santo, ordena também os sentimentos que perderam direção. Emoções reprimidas, frustrações acumuladas e expectativas não verbalizadas criaram ruídos internos difíceis de administrar. Tua atuação é solicitada para harmonizar o ambiente emocional desta casa. Que o respeito volte a conduzir as relações, que a empatia volte a ser praticada e que o diálogo deixe de ser evitado. Estabelece maturidade emocional para que a ordem não seja apenas estrutural, mas profundamente relacional. Espírito Santo, este lar pede que a ordem restaurada se reflita nas decisões futuras, que escolhas não sejam feitas por impulso nem por medo, mas por discernimento claro. Fecha caminhos que gerariam mais instabilidade e conduz para direções que promovam crescimento sólido. Que a organização interior resulte em paz prática, em rotinas mais leves e em relacionamentos mais saudáveis. A ordem que vem de ti não oprime, sustenta. Espírito Santo, este tópico se encerra com a convicção de que a confusão não será permanente. A ordem começa agora, de dentro para fora. Este lar escolhe alinhar-se à tua direção, permitindo que cada área seja reposicionada com equilíbrio e clareza. Onde havia ruído interno, estabelece harmonia. Onde havia instabilidade, estabelece firmeza. Que este ambiente volte a funcionar com propósito, segurança e consciência, sustentado por uma ordem que fortalece e preserva. Espírito Santo, este momento se levanta para tratar feridas que não são visíveis, mas que influenciam profundamente a convivência neste lar. Existem palavras que nunca foram ditas e outras que foram pronunciadas sem cuidado, deixando marcas silenciosas.
Não foram apenas frases isoladas, mas tons, silêncios e reações que, ao longo do tempo, criaram distanciamentos internos. Este lar reconhece que muitas dores não vieram de grandes conflitos, mas de comunicações interrompidas, de escutas apressadas e de sentimentos que não encontraram espaço seguro para serem expressos. Por isso, este clamor pede que o Espírito Santo atue onde o diálogo foi enfraquecido, restaurando a capacidade de comunicar-se com verdade, equilíbrio e maturidade emocional. Espírito Santo, tu conheces o peso que palavras carregam quando não são tratadas. Há frases que continuam ecoando na memória, influenciando comportamentos e decisões. Algumas foram ditas em momentos de tensão, outras foram guardadas por medo de confronto. Ambas produziram efeitos semelhantes: afastamento, defensividade e desgaste relacional. Este lar pede que essas marcas não continuem determinando a forma como seus membros se relacionam. Que a comunicação seja purificada, que a intenção volte a ser compreendida corretamente e que o respeito volte a conduzir cada conversa, mesmo quando o assunto for sensível. Espírito Santo, ensina este lar a ouvir sem reagir automaticamente. Muitas vezes, as palavras foram ouvidas através de filtros emocionais carregados de frustração e cansaço. Isso gerou interpretações equivocadas e respostas desproporcionais. Este pedido busca restauração na escuta, para que cada pessoa consiga compreender antes de responder, acolher antes de julgar e refletir antes de reagir. Que o ambiente desta casa deixe de ser um campo de defesa emocional e se torne um espaço de compreensão consciente. Espírito Santo também toca aqueles que perderam a coragem de falar. O silêncio prolongado não trouxe paz, apenas acumulou sentimentos não resolvidos. Ensina este lar a expressar-se com clareza, sem agressividade e sem medo. Que a comunicação seja direta, respeitosa e responsável. Onde houve omissão por receio de conflito, estabelece maturidade para dialogar. Onde houve excesso de rigidez, estabelece sensibilidade. Que cada palavra volte a cumprir seu papel de construir, orientar e alinhar, não de ferir ou dividir. Espírito Santo, restaura a confiança no diálogo. Quando a comunicação se rompe, cria-se a sensação de que falar não adianta. Este lar pede que essa percepção seja transformada. Que cada conversa volte a ser vista como oportunidade de aproximação e não como ameaça. Remove a desconfiança instalada entre falas e reações. Que a verdade seja dita sem temor e recebida sem resistência. Estabelece um ambiente onde a honestidade seja valorizada e a escuta seja praticada com responsabilidade emocional. Espírito Santo, organiza o tom deste lar. Não apenas o conteúdo das palavras, mas a forma como elas são expressas. Que a comunicação deixe de ser carregada de tensão e volte a ser guiada por equilíbrio. Onde houve ironia, estabelece respeito. Onde houve impaciência, estabelece serenidade. Que cada conversa contribua para a estabilidade emocional da casa e não para o aumento do desgaste diário. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão consciente de não permitir que palavras mal resolvidas continuem governando este lar. A comunicação começa a ser restaurada agora, com responsabilidade, clareza e maturidade. Que cada pessoa aprenda a falar no tempo certo, da forma certa e com a intenção correta. Onde houve ruídos, estabelece entendimento. Onde houve distanciamento, estabelece aproximação. Que este lar seja fortalecido por uma comunicação que gera alinhamento, respeito e segurança emocional. Espírito Santo, este momento é levantado para tratar o desgaste emocional profundo que se instalou neste lar, de forma silenciosa e constante. Não foi um evento isolado, nem uma crise repentina. Foi a soma de dias difíceis, responsabilidades excessivas e pressões repetidas que drenaram a energia interior.
Há pessoas aqui que continuam cumprindo seus papéis, mas por dentro já se sentem esgotadas. O cansaço não está apenas no corpo, está na mente e no coração. Este clamor nasce da consciência de que não é possível continuar funcionando apenas no limite. É necessário sustento interior real, firme e contínuo, capaz de restaurar a capacidade emocional de enfrentar a rotina sem colapsar por dentro. Espírito Santo, tu conheces o peso invisível que muitos carregam ao acordar todos os dias. Preocupações que começam antes mesmo do dia iniciar, pensamentos acelerados e uma sensação constante de cobrança interna. Este lar pede que essa sobrecarga seja tratada na raiz. Onde a mente perdeu descanso, traz serenidade. Onde o coração perdeu ânimo, traz fortalecimento interior. Não permitas que o desgaste emocional continue sendo normalizado como se fosse parte inevitável da vida. Estabelece um novo ritmo interno, mais saudável, mais equilibrado e mais sustentável. Espírito Santo, há emoções aqui que foram reprimidas por tempo demais. Frustrações não expressas, expectativas adiadas e sentimentos ignorados criaram um acúmulo perigoso. Este pedido não busca apenas alívio momentâneo, mas reorganização emocional profunda. Que cada pessoa deste lar volte a reconhecer seus próprios limites sem culpa. Que o esgotamento deixe de ser visto como fraqueza e passe a ser tratado com responsabilidade. Ensina este lar a respeitar o próprio ritmo emocional e a buscar equilíbrio antes que o desgaste se transforme em ruptura. Espírito Santo, intervém onde a ansiedade se tornou companheira diária. Pensamentos repetitivos, cenários negativos antecipados e medo constante do que ainda nem aconteceu enfraquecem o interior. Este lar pede que a mente seja estabilizada, que os pensamentos sejam alinhados e que o coração volte a experimentar tranquilidade. Onde houve tensão contínua, estabelece calma consciente. Onde houve inquietação, estabelece firmeza interior. Que cada pessoa volte a respirar emocionalmente sem a sensação de estar sempre correndo contra o tempo. Espírito Santo, sustenta aqueles que carregam responsabilidades excessivas sozinhos. Há sobrecarga emocional gerada pela sensação de ter que ser forte o tempo todo, de não poder falhar, de não poder parar. Este clamor pede redistribuição emocional. Que o peso não recaia sempre sobre os mesmos. Estabelece apoio mútuo, compreensão e cooperação dentro deste lar. Onde houve isolamento emocional, estabelece conexão. Onde houve exaustão silenciosa, estabelece cuidado consciente. Espírito Santo, restaura a capacidade de sentir alegria sem culpa. O desgaste emocional muitas vezes rouba até os pequenos momentos de descanso, fazendo com que o lazer pareça improdutivo. Este lar pede libertação dessa pressão interna constante. Que o descanso seja legítimo, que o silêncio seja restaurador e que os momentos simples voltem a ter significado. Ensina este lar a viver com equilíbrio, sem se destruir emocionalmente para manter aparências externas. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão de não permitir que o desgaste emocional continue governando este lar. A restauração começa agora, de dentro para fora. Onde havia esgotamento, estabelece renovação interior. Onde havia tensão acumulada, estabelece estabilidade. Que cada pessoa seja sustentada emocionalmente para viver com mais clareza, serenidade e força interior, mesmo diante das responsabilidades que ainda precisam ser enfrentadas. Espírito Santo, este momento é levantado para tratar uma área sensível que tem gerado peso constante neste lar. A pressão material e a preocupação com a provisão. Não se trata apenas de números, contas ou compromissos, mas do impacto emocional que essa realidade produziu ao longo do tempo.
Há noites em que o descanso foi interrompido por pensamentos insistentes, dias em que a responsabilidade financeira se tornou um fardo silencioso e conversas que foram evitadas para não gerar mais tensão. Este clamor nasce da necessidade de equilíbrio, porque quando essa área perde estabilidade, todo o ambiente interno da casa é afetado. Pedimos que tua atuação traga direção segura, clareza e alívio emocional para quem carrega esse peso diariamente. Espírito Santo, tu conheces cada necessidade real deste lar, não apenas o que é visível, mas o que está oculto no coração. Há esforço, há tentativas, há dedicação, mas também há insegurança gerada pela instabilidade. Este pedido não busca soluções precipitadas, mas condução sábia. Que cada decisão relacionada a recursos seja tomada com discernimento, não com medo. Remove a ansiedade que distorce escolhas e enfraquece o interior. Estabelece um ambiente onde a responsabilidade seja exercida com serenidade e não com desespero. Espírito Santo, intervém onde a preocupação constante criou tensão entre as pessoas desta casa. Muitas vezes, a pressão material se transforma em conflitos indiretos, impaciência e silêncios carregados. Este lar pede que essa carga não continue afetando os relacionamentos. Que a comunicação sobre esse tema seja equilibrada, respeitosa e madura. Onde houve culpa, remove. Onde houve cobrança excessiva, ajusta. Estabelece compreensão mútua para que essa área não seja fonte de divisão, mas de alinhamento. Espírito Santo, ensina este lar a administrar com prudência e visão clara. Onde houve desorganização, traz estrutura. Onde houve impulsividade, traz controle consciente. Que cada recurso seja tratado com responsabilidade, sem medo constante de faltar. Estabelece uma mentalidade de equilíbrio, onde o presente seja cuidado e o futuro seja planejado sem angústia. Que este lar aprenda a lidar com o que tem de forma sábia, sem permitir que a preocupação roube a paz diária. Espírito Santo, sustenta emocionalmente quem carrega a maior parte dessa responsabilidade. Há pessoas aqui que se sentem pressionadas a não falhar, a suprir, a manter tudo funcionando, mesmo quando o interior já está cansado. Este pedido reconhece esse peso e pede alívio. Que a carga não seja solitária. Estabelece apoio, compreensão e divisão justa de responsabilidades. Onde houve exaustão silenciosa, traz fortalecimento interior. Espírito Santo, remove a sensação constante de escassez emocional que acompanha as dificuldades materiais. Mesmo quando há provisão suficiente para o dia, a mente continua projetando medo sobre o amanhã. Este lar pede libertação dessa sensação contínua de insegurança. Que a confiança volte a ocupar o espaço da preocupação excessiva. Que cada dia seja vivido com equilíbrio, sem antecipar perdas que ainda não existem. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão de não permitir que a pressão material governe este lar. A provisão será tratada com responsabilidade, mas sem perder a estabilidade emocional. Onde havia medo constante, estabelece segurança interior. Onde havia tensão acumulada, estabelece alívio consciente. Que este lar avance com clareza, organização e confiança, sustentado por direção segura e equilíbrio em cada decisão. Espírito Santo, este momento é dedicado à proteção da unidade deste lar, porque quando a união é enfraquecida, todas as outras áreas sofrem. Não foram grandes rupturas que ameaçaram essa casa, mas desgastes progressivos, incompreensões acumuladas e a rotina pesada que, pouco a pouco, criou distâncias emocionais. Este lar reconhece que a convivência diária, quando não é cuidada, pode gerar afastamentos silenciosos. Por isso, este clamor se levanta com consciência. Preservar a unidade não é automático, exige cuidado, direção e sustentação espiritual.
Pedimos que Tua presença fortaleça os vínculos que ainda existem e restaure aqueles que foram fragilizados pelo tempo e pela pressão. Espírito Santo, Tu conheces as diferenças de personalidade, de pensamentos e de expectativas dentro desta casa. Muitas vezes, essas diferenças foram vistas como obstáculos, quando poderiam ser fontes de equilíbrio. Este lar pede que a diversidade interna não seja motivo de conflito, mas de complemento. Onde houve comparação, remove. Onde houve competição silenciosa, ajusta. Ensina cada pessoa a respeitar o espaço do outro sem perder sua identidade. Que a unidade seja construída sobre compreensão mútua e não sobre imposição. Espírito Santo, guarda este lar contra influências externas que tentam enfraquecer seus laços. Opiniões alheias, pressões sociais e julgamentos externos muitas vezes entraram sem permissão e afetaram a dinâmica interna. Este pedido busca proteção emocional, que este lar não seja governado por expectativas externas, mas por valores sólidos construídos internamente. Fortalece os limites necessários para preservar a harmonia e impede que interferências externas criem divisões internas. Espírito Santo, intervém onde a rotina desgastou a sensibilidade. A repetição dos dias, as responsabilidades constantes e o cansaço acumulado podem tornar as pessoas menos atentas umas às outras. Este lar pede renovação do cuidado cotidiano. Que pequenos gestos voltem a ter valor, que a presença seja percebida e que o respeito seja praticado nas atitudes simples. Restaura a capacidade de demonstrar consideração sem esforço excessivo. Espírito Santo, trata os conflitos não resolvidos que ainda geram tensão silenciosa. Há assuntos evitados, situações não esclarecidas e sentimentos guardados que continuam influenciando o ambiente. Este clamor pede maturidade para enfrentar o que precisa ser tratado. Que os conflitos não sejam ignorados nem ampliados, mas resolvidos com equilíbrio. Onde houve distanciamento por falta de diálogo, estabelece aproximação consciente. Onde houve rigidez, estabelece flexibilidade responsável. Espírito Santo, fortalece o senso de pertencimento dentro deste lar. Que cada pessoa se sinta parte essencial deste ambiente, não um peso ou um visitante emocional. Remove a sensação de isolamento, mesmo estando junto. Estabelece conexão verdadeira, onde cada um reconheça seu valor e sua importância na estrutura familiar. Que a unidade não seja apenas convivência física, mas vínculo emocional sólido. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão de proteger a unidade deste lar acima de qualquer desgaste momentâneo. Onde houve fragilidade, estabelece fortalecimento. Onde houve afastamento, estabelece reconexão. Que este lar permaneça unido, não por obrigação, mas por consciência, respeito e cuidado mútuo, sustentado por uma presença que preserva, protege e mantém os vínculos firmes mesmo em tempos difíceis. Espírito Santo, este momento se levanta para renovar a fé prática dentro deste lar, aquela que precisa sustentar decisões diárias quando as respostas ainda não chegaram. Não se trata de crença abstrata, mas de confiança aplicada à rotina, aos compromissos e às escolhas feitas mesmo sem garantias visíveis. Este lar reconhece que, ao longo do tempo, a fé foi colocada à prova pela demora, pela repetição dos desafios e pela ausência de mudanças imediatas. Ainda assim, não foi abandonada. Permaneceu silenciosa, resistindo à frustração. Este clamor pede que essa fé seja fortalecida, não apenas para esperar, mas para caminhar com firmeza, mesmo quando o cenário não favorece. Espírito Santo, ensina este lar a confiar sem paralisar. Muitas vezes, a espera prolongada enfraquece a motivação e cria a sensação de estar preso em um mesmo ponto. Este pedido busca maturidade espiritual para continuar avançando sem perder a esperança. Que a fé não seja confundida com passividade,
mas se manifeste em atitudes equilibradas, responsáveis e conscientes. Onde houve desânimo por falta de resultados, estabelece perseverança. Onde houve dúvida por excesso de tentativas frustradas, estabelece convicção serena. Espírito Santo fortalece a constância interior. A fé enfraquece quando é vivida apenas em momentos extremos e esquecida no cotidiano. Este lar pede que a confiança em ti seja incorporada às decisões simples, às conversas diárias e às escolhas rotineiras. Que cada pessoa aprenda a sustentar sua fé, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há reconhecimento externo. Estabelece uma fé sólida, que não depende de emoções intensas, mas de compromisso contínuo. Espírito Santo, intervém onde a frustração ameaçou transformar confiança em resignação. Há momentos em que a fé se confunde com conformismo, não por falta de crença, mas por cansaço. Este clamor pede renovação interior, para que a esperança não seja apenas suportada, mas vivida com consciência. Que este lar volte a esperar com equilíbrio, sem ansiedade excessiva, mas também sem desistência silenciosa. Ensina a esperar sem perder o propósito. Espírito Santo, organiza a fé em meio às incertezas. Nem sempre os caminhos são claros, nem sempre as escolhas parecem seguras. Este pedido busca direção interior para que a confiança não seja abalada pela falta de previsibilidade. Que cada decisão seja tomada com serenidade, mesmo quando não há controle total sobre os resultados. Onde houve medo do futuro, estabelece firmeza. Onde houve insegurança constante, estabelece estabilidade interior. Espírito Santo, fortalece aqueles que sustentam a fé, mesmo quando o ambiente não colabora. Há pessoas neste lar que continuam confiando, mesmo cercadas por dúvidas externas, opiniões contrárias e pressões constantes. Este clamor pede sustentação para que essas pessoas não se enfraqueçam internamente. Que a fé seja protegida contra o desgaste causado por julgamentos e expectativas alheias. Estabelece firmeza interior sem isolamento emocional. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão consciente de viver uma fé ativa, responsável e perseverante. Mesmo sem respostas imediatas, este lar escolhe continuar confiando. Onde havia fragilidade, estabelece fortalecimento. Onde havia incerteza, estabelece convicção equilibrada. Que a fé renovada conduza este lar com estabilidade, clareza e constância, sustentando cada passo enquanto o caminho continua sendo construído. Espírito Santo, este momento se levanta para lidar com o peso emocional acumulado que este lar carregou em silêncio por tempo demais. Não foram apenas acontecimentos recentes, mas camadas sucessivas de frustrações, decepções e responsabilidades não elaboradas que se instalaram no interior. Há sentimentos guardados por prudência, dores ignoradas por necessidade e decisões tomadas sob pressão que deixaram marcas profundas. Este clamor nasce da consciência de que continuar acumulando esse peso compromete a saúde emocional de todos. Pedimos que tua atuação alcance aquilo que foi escondido para sobreviver, mas que agora precisa ser tratado para que este lar volte a respirar com leveza. Espírito Santo, tu conheces as cargas que não foram compartilhadas por medo de sobrecarregar outros. Há quem tenha se tornado forte por obrigação, não por escolha. Esse fortalecimento forçado gerou rigidez interna, dificuldade de descanso e uma sensação constante de alerta. Este pedido busca libertação dessa postura exaustiva. Que o interior volte a experimentar suavidade, sem culpa por precisar de cuidado. Onde houve acúmulo de tensão, estabelece soltura consciente. Onde houve resistência contínua, estabelece descanso emocional responsável. Espírito Santo, remove a culpa que se instalou sem aviso. Culpa por não conseguir mais, por sentir demais,
por falhar em expectativas próprias ou alheias. Este lar pede que essa culpa seja dissolvida para que cada pessoa volte a se perceber humana, limitada e digna de cuidado. Não permitas que o passado continue exigindo explicações constantes, que a memória emocional seja reorganizada, permitindo que o presente não seja governado por cobranças antigas. Espírito Santo, trata a ansiedade que se tornou companheira diária por causa desse acúmulo. Pensamentos acelerados, antecipações negativas e medo constante de novos impactos são sinais de um interior sobrecarregado. Este clamor pede estabilização da mente e serenidade progressiva. Que os pensamentos sejam alinhados, que o coração desacelere e que o corpo volte a sentir segurança. Onde houve inquietação permanente, estabelece calma consciente. Onde houve tensão repetida, estabelece firmeza interior. Espírito Santo, ensina este lar a liberar o que não pode mais ser carregado. Há histórias que precisam ser encerradas, expectativas que precisam ser ajustadas e pesos que não pertencem mais a este tempo. Este pedido não busca esquecimento, mas liberação responsável. Que cada pessoa aprenda a soltar sem negar, a seguir sem endurecer e a avançar sem carregar fardos desnecessários. Estabelece discernimento para reconhecer o que deve ser mantido e o que precisa ser deixado para trás. Espírito Santo, restaura a capacidade de sentir leveza novamente. O acúmulo emocional rouba a alegria simples, transforma o descanso em inquietação e o silêncio em ruído interno. Este lar pede reconexão com a tranquilidade cotidiana. Que momentos simples voltem a gerar bem-estar, que o descanso seja real e que o interior volte a experimentar paz prática. Ensina este lar a viver com menos peso emocional e mais consciência do presente. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão de não permitir que o acúmulo emocional continue governando este lar. A liberação começa agora, de forma gradual, consciente e responsável. Onde havia excesso de carga, estabelece alívio. Onde havia rigidez interior, estabelece suavidade. Que cada pessoa volte a caminhar com mais leveza, clareza e estabilidade emocional, sustentada por uma presença que cuida, reorganiza e preserva o interior. Espírito Santo, este momento se levanta para restaurar a paz que foi desgastada dentro deste lar ao longo do tempo. Não se trata de ausência de barulho, mas da falta de tranquilidade interior que transforma qualquer ambiente em um lugar pesado. Há casas silenciosas, cheias de tensão e lares movimentados marcados por inquietação constante. Este clamor reconhece que a paz não se perdeu de uma vez, mas foi sendo corroída por preocupações repetidas, conflitos não resolvidos e pressões acumuladas. Pedimos que tua atuação alcance o ambiente emocional desta casa, reorganizando o interior de cada pessoa para que a paz volte a ser uma experiência real, diária e sustentável. Espírito Santo, tu conheces a diferença entre descanso físico e descanso interior. Muitos aqui até param, mas não conseguem desligar. A mente continua acelerada, o coração permanece em alerta e o corpo não relaxa por completo. Este pedido busca reposicionar o interior para que a paz não dependa das circunstâncias externas. Onde a inquietação se tornou hábito, estabelece serenidade consciente. Onde o estresse se normalizou, estabelece equilíbrio interno. Que este lar volte a ser um lugar onde se respira com tranquilidade e não apenas se sobrevive à rotina. Espírito Santo, intervém onde a tensão se instalou nos relacionamentos. Pequenos atritos, impaciências acumuladas e respostas ríspidas criaram um clima emocional instável. Este clamor pede que a paz volte a conduzir as interações, que as conversas sejam marcadas por respeito, que as reações sejam moderadas e que o ambiente deixe de ser um campo de defesa emocional,
Onde houve irritação frequente, estabelece calma. Onde houve conflito recorrente, estabelece equilíbrio relacional. Espírito Santo, restaura a paz interior daqueles que carregam preocupações constantes. Pensamentos repetitivos, medo do futuro e dificuldade de desligar da pressão diária enfraquecem o interior. Este lar pede que a mente seja estabilizada e o coração tranquilizado, que os pensamentos sejam organizados, que as emoções desacelerem e que a sensação de ameaça constante seja removida. Onde houve inquietação mental, estabelece clareza. Onde houve tensão emocional, estabelece firmeza serena. Espírito Santo transforma a atmosfera desta casa. Ambientes carregam emoções, histórias e estados internos. Este pedido busca que a paz não seja apenas sentida individualmente, mas percebida coletivamente. Que ao entrar, cada pessoa sinta segurança emocional, acolhimento e estabilidade. Onde havia peso no ambiente, estabelece leveza. Onde havia desconforto, estabelece harmonia. Que este lar volte a ser um espaço de refúgio e não de desgaste. Espírito Santo, ensina este lar a proteger a paz restaurada. Muitas vezes, ela é alcançada momentaneamente, mas logo perdida por falta de cuidado. Este clamor pede maturidade para preservar a tranquilidade diária. Que decisões sejam tomadas com equilíbrio, que conflitos sejam tratados com responsabilidade e que a pressa não governe as atitudes. Estabelece consciência para escolher a paz, mesmo quando há motivos para tensão. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão firme de não permitir que a inquietação continue governando este lar. A paz começa a ser restaurada agora de dentro para fora. Onde havia agitação constante, estabelece serenidade. Onde havia tensão acumulada, estabelece estabilidade. Que este lar seja sustentado por uma paz prática, firme e contínua, capaz de preservar o equilíbrio, mesmo diante dos desafios que ainda precisam ser enfrentados. Espírito Santo, acrescentamos este pedido para que a paz restaurada neste lar não seja apenas um momento passageiro, mas uma condição permanente do cotidiano. Muitas vezes a tranquilidade até chega, mas se perde rapidamente diante de pequenos contratempos, palavras mal colocadas ou pressões inesperadas. Este lar pede maturidade emocional para proteger a paz conquistada. Que cada pessoa aprenda a identificar quando o equilíbrio começa a ser ameaçado e escolha interromper ciclos de tensão antes que eles se instalem novamente. Ensina este lar a responder com serenidade, não com reatividade. Onde antes qualquer situação gerava desgaste, estabelece autocontrole consciente. Onde o estresse tomava conta do ambiente, estabelece domínio emocional. Que a paz não dependa de tudo estar perfeito, mas da capacidade interior de permanecer estável, mesmo quando algo sai do esperado. Espírito Santo, firma este lar em uma paz prática, que se manifesta nas atitudes, no tom das conversas, na forma de lidar com problemas e na maneira de encerrar cada dia. Que a tranquilidade seja preservada como prioridade, protegida com responsabilidade e cultivada com constância, tornando este lar um ambiente seguro, equilibrado e emocionalmente saudável para todos que nele habitam. Espírito Santo, este momento se levanta para pedir direção segura diante das decisões que este lar ainda precisa tomar. Há escolhas pendentes, caminhos que se cruzam e responsabilidades que exigem posicionamento claro. Muitas decisões foram adiadas não por falta de vontade, mas por receio de errar novamente. O acúmulo de experiências difíceis tornou cada escolha mais pesada, como se qualquer passo pudesse gerar novas consequências indesejadas. Este clamor nasce da necessidade de orientação firme, capaz de trazer clareza sem gerar pressão e segurança sem impor medo. Pedimos que tua atuação conduza este lar a decisões conscientes, equilibradas e alinhadas
com um propósito estável. Espírito Santo, tu conheces as encruzilhadas internas que ninguém vê. Há decisões que parecem simples por fora, mas por dentro carregam conflitos emocionais, expectativas familiares e responsabilidades acumuladas. Este lar pede que essas escolhas não sejam feitas sob influência do medo nem da pressa. Onde houve impulsividade no passado, estabelece prudência. Onde houve paralisação por insegurança, estabelece coragem equilibrada. Que cada decisão seja fruto de discernimento claro e não de reação emocional. Espírito Santo, organiza os pensamentos que se tornaram confusos diante do futuro. Há mentes sobrecarregadas por possibilidades excessivas, cenários incertos e receio de perdas. Este pedido busca alinhamento mental para que o excesso de opções não gere paralisia. Que o foco seja restaurado, que as prioridades sejam definidas e que o interior volte a experimentar clareza. Onde houve dúvida constante, estabelece direção. Onde houve confusão prolongada, estabelece entendimento progressivo. Espírito Santo, intervém nas decisões que afetam todo o lar. Há escolhas que não dizem respeito apenas a uma pessoa, mas impactam a estrutura familiar como um todo. Este clamor pede sensibilidade e responsabilidade. Que cada decisão seja tomada considerando o bem coletivo, não apenas necessidades individuais. Estabelece equilíbrio entre firmeza e empatia, entre convicção pessoal e respeito mútuo. Que as escolhas fortaleçam a unidade e não criem novos desgastes. Espírito Santo, fecha caminhos que parecem atrativos, mas trariam instabilidade emocional ou estrutural. Muitas portas se apresentam como solução imediata, mas carregam consequências silenciosas. Este lar pede proteção contra decisões precipitadas, que aquilo que não promove crescimento sólido seja interrompido antes de gerar frustração. E que as direções corretas se tornem claras no tempo certo, sem confusão ou ansiedade excessiva. Espírito Santo, fortalece a confiança depois da decisão tomada. Muitas vezes, mesmo após escolher, o medo retorna, trazendo arrependimento antecipado e insegurança contínua. Este pedido busca firmeza interior para sustentar as escolhas feitas com consciência. Que a dúvida não continue corroendo a paz. Onde houver questionamento excessivo, estabelece convicção serena. Onde houver insegurança após decisão, estabelece estabilidade emocional. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão de não caminhar sem direção clara. As escolhas deste lar passam a ser conduzidas com discernimento, responsabilidade e equilíbrio. Onde havia medo de errar, estabelece confiança. Onde havia indecisão prolongada, estabelece clareza progressiva. Que cada passo seja dado com segurança interior, sustentado por uma direção firme que conduz este lar com estabilidade, propósito e consciência. Espírito Santo, este momento se levanta para restaurar a confiança que foi fragilizada dentro deste lar ao longo do tempo. Não foi a ausência de amor que a enfraqueceu, mas decepções acumuladas, expectativas frustradas e experiências que deixaram marcas silenciosas. A confiança não se rompe apenas por grandes falhas, mas também por pequenas incoerências repetidas, promessas não cumpridas e atitudes que, mesmo sem intenção, geraram insegurança. Este clamor nasce da consciência de que, sem confiança, os relacionamentos se tornam defensivos e a convivência passa a ser marcada por vigilância emocional. Pedimos que tua atuação alcance esse ponto sensível, onde muitos aprenderam a se proteger em vez de se entregar. Espírito Santo, tu conheces os corações que passaram a desconfiar não por escolha, mas por necessidade de autopreservação. Há pessoas neste lar que se tornaram cautelosas demais, não por frieza, mas por terem sido feridas quando confiaram. Este pedido busca cura interior, para que a confiança não continue sendo vista como risco constante. Onde houve fechamento emocional, estabelece segurança.
Onde houve medo de se expor, estabelece estabilidade interior. Que a confiança volte a ser construída com maturidade, não com ingenuidade, mas também sem rigidez excessiva. Espírito Santo intervém onde a desconfiança criou distâncias emocionais. Muitas vezes, a convivência continua, mas o vínculo se enfraquece. Conversas se tornam superficiais, sentimentos são filtrados e decisões passam a ser tomadas de forma isolada. Este clamor pede reconstrução relacional. Que a confiança seja restaurada de maneira gradual, responsável e consciente. Onde houve quebra de expectativa, estabelece alinhamento. Onde houve incoerência, estabelece firmeza de atitudes. Que cada ação volte a sustentar palavras. Espírito Santo ensina este lar a reconstruir a confiança por meio da coerência diária. Grandes discursos não são suficientes quando faltam atitudes consistentes. Este pedido busca transformação prática. Que cada pessoa aprenda a ser previsível em caráter, responsável em compromissos e transparente em intenções. Onde houve instabilidade emocional, estabelece constância. Onde houve promessas vazias, estabelece compromisso real. Que a confiança seja reconstruída passo a passo, sem pressa, mas sem omissão. Espírito Santo, remove o medo constante de ser ferido novamente. A desconfiança prolongada cria um estado de alerta permanente que desgasta o interior. Este lar pede libertação dessa vigilância emocional excessiva. Que a confiança seja restaurada sem negar experiências passadas, mas sem permitir que elas governem o presente. Onde houve antecipação de rejeição, estabelece segurança. Onde houve expectativa de falha, estabelece esperança equilibrada. Espírito Santo, fortalece a confiança coletiva dentro deste lar. Que cada pessoa se sinta segura para errar, ajustar e recomeçar sem medo de condenação permanente. Estabelece um ambiente onde a responsabilidade existe, mas a restauração também. Onde houve julgamento excessivo, estabelece compreensão madura. Onde houve afastamento por desconfiança, estabelece reaproximação consciente. Que a confiança volte a ser um elo e não um risco. Espírito Santo, este tópico se encerra com a decisão firme de reconstruir a confiança dentro deste lar. Não será instantâneo, mas será consistente. Onde houve ruptura, estabelece reconexão. Onde houve insegurança, estabelece firmeza. Que este lar avance sustentado por relações mais seguras, transparentes e responsáveis. Onde a confiança não seja perfeita, mas seja real, fortalecida e preservada com maturidade e cuidado contínuo. Espírito Santo, este momento final se levanta para consolidar tudo o que foi colocado diante de ti ao longo desta oração. Este lar não chegou até aqui por acaso. Cada palavra expressa revelou necessidades reais, lutas silenciosas e uma confiança que resistiu mesmo em meio às dificuldades. Agora, este tópico assume um caráter de entrega consciente. Não se trata apenas de pedir, mas de confiar os próximos passos, os processos ainda em andamento e as áreas que continuam sensíveis. Este lar reconhece que nem tudo foi resolvido instantaneamente, mas escolhe permanecer confiante de que tua atuação já está em movimento, trabalhando onde os olhos não veem e sustentando onde as forças humanas não alcançam. Espírito Santo, recebe este lar como ele é neste momento, imperfeito, cansado, mas disposto a continuar. Há áreas que avançaram mais rápido e outras que ainda exigem tempo, maturidade e ajustes. Este pedido não busca atalhos, mas continuidade. Que tudo o que foi alinhado nesta oração permaneça ativo no cotidiano. Que as decisões sejam guiadas com discernimento, que as relações sejam cuidadas com responsabilidade e que o interior seja preservado com equilíbrio.
Estabelece constância para que este lar não volte aos antigos padrões por falta de vigilância emocional e espiritual. Espírito Santo, sela no interior de cada pessoa a convicção de que este lar não caminha sozinho. Mesmo quando o silêncio retornar, mesmo quando os desafios reaparecerem, que a confiança construída aqui permaneça firme, que não haja retrocesso para o medo, nem retorno à insegurança excessiva. Este lar escolhe avançar com consciência, sabendo que processos exigem tempo, mas também exigem permanência. Fortalece a disciplina emocional necessária para manter o que foi restaurado. Espírito Santo, guarda este lar nos dias comuns, quando não há grandes crises nem grandes emoções. Muitas transformações se perdem exatamente na rotina. Este pedido busca preservação diária, que as atitudes reflitam as decisões tomadas aqui, que o respeito continue sendo praticado, que o diálogo continue aberto e que o cuidado mútuo não seja esquecido com o passar do tempo. Estabelece atenção constante para que a estabilidade conquistada não seja negligenciada. Espírito Santo, protege este lar contra o desânimo futuro. Haverá dias em que os resultados parecerão lentos e o progresso discreto. Este pedido antecipa esses momentos e pede sustentação. Que ninguém desista no meio do processo. Que a confiança não seja substituída por frustração e que a fé prática continue conduzindo cada escolha. Estabelece perseverança equilibrada, sem rigidez, mas sem desistência. Espírito Santo, que este lar seja marcado por um novo posicionamento interior. Não pela ausência de dificuldades, mas pela forma como elas são enfrentadas. Que cada desafio seja tratado com maturidade, cada conflito com responsabilidade e cada decisão com clareza. Este pedido não busca perfeição, mas crescimento contínuo. Que este lar seja fortalecido internamente para lidar com o que ainda virá, sem perder a estabilidade emocional construída até aqui. Espírito Santo, finalizando esta oração, este lar entrega a Ti tudo o que foi exposto, confiando que Tua atuação permanece ativa, mesmo após o silêncio desta fala. Recebe esta casa, suas pessoas, seus processos e seus dias futuros. Que a confiança permaneça firme, que a paz seja preservada e que a direção continue clara. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Ao concluir esta oração, é possível perceber que algo já começou a se reorganizar por dentro. Mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado completamente, o interior deste lar foi reposicionado. A confiança foi fortalecida, a paz começou a ocupar o espaço da tensão e a direção passou a ser mais clara. Esse é o primeiro e mais importante resultado da oração. Quando o coração encontra estabilidade, o caminho deixa de parecer confuso. O Espírito Santo age primeiro no interior, preparando cada pessoa para viver os próximos passos com mais equilíbrio, firmeza e esperança consciente. Meu amigo e minha amiga, se esta oração falou com você e trouxe alívio ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a fé e a vida espiritual. Compartilhe também o seu pedido de oração nos comentários, nós queremos orar por você. Se desejar aprofundar ainda mais essa caminhada, existe um material especial preparado com ensinamentos e orações ao Espírito Santo que pode te ajudar nesse processo. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.